pessoal, nós faremos agora a correção do simulado referente ao texto Pesquisa Qualitativa no Contexto da Educação no Brasil, simulado este classificado como sendo de nível fácil. Primeira questão. A relação entre pesquisa e pós-graduação no Brasil, enquanto particularidades que se articulam ao processo de desenvolvimento universal da ciência moderna de matriz europeia, configura o campo das práticas acadêmico-científicas no Brasil, marcando profundamente a constituição dos processos de produção do conhecimento em educação em nossa realidade. No que diz respeito às discussões que buscam refletir sobre a pesquisa em educação no Brasil, Marcos Zuel Zanetti, em seu artigo Pesquisa Qualitativa no Contexto da Educação no Brasil, sinaliza que, opção A, historicamente, a pesquisa em educação no Brasil é marcada por uma continuidade de um mesmo ciclo, sempre com o predomínio das ciências naturais. Essa opção está falsa, pessoal, porque, diferentemente do que ele nos traz em seu artigo, essa opção está dizendo que há uma continuidade de um mesmo ciclo, mas não é isso que ele traz. Ele traz justamente momentos de rupturas, no que diz respeito às temáticas abordadas, as influências dessas pesquisas. De fato, a gente vai ter influências das ciências naturais, sobretudo nos métodos de pesquisa utilizados. Então, de início, realmente a gente vai ter uma influência muito grande das ciências naturais, isso se refletindo na abordagem quantitativa das pesquisas, Depois, com a influência das ciências sociais, a gente vai ter a vinda de novas perspectivas metodológicas na pesquisa, principalmente em educação, que é o nosso foco. Essas pesquisas começam a abordar aspectos antes desconsiderados desse campo científico, como, por exemplo, essa aproximação do investigador com o objeto investigado, com o tema que está sendo investigado, o problema, enfim. Então, de fato, a gente tem influências, sim, das ciências naturais, mas há momentos de ruptura que descaracterizam essa continuidade de um mesmo ciclo, ok? Então, é importante a gente ter em mente que, no que diz respeito à pesquisa em educação no Brasil, tomando por base aqui toda a sua história, a gente vai ter momentos de rupturas, momentos de mudanças, de perspectivas, de temáticas abordadas, metodologias aplicadas, tá bom? Então, essa opção está falsa. Opção B. O Brasil sentiu os efeitos das influências das pesquisas iniciadas em ciências sociais e humanas em diversos países. Está verdadeira essa opção. De fato, as pesquisas na área de ciências sociais e humanas influenciaram, de fato, as pesquisas desenvolvidas aqui no Brasil. Vale a gente destacar que com o surgimento dos programas de pós-graduação, especificamente os cursos estrito sensu, mestrado e doutorado, e nesses cursos há disponibilização de bolsas de estudos, então os estudantes têm essa oportunidade de estudar em outros países, ficar mais próximos dos referenciais teóricos de base, e essa ida desses pesquisadores para esses países, principalmente a Europa, proporcionou contato com essas novas perspectivas do fazer científico. Consequentemente, eles trouxeram para cá essas perspectivas e elas acabaram influenciando as pesquisas aqui no Brasil. Então, de fato, as ciências sociais e humanas desses países, notadamente na Europa, influenciaram-se as pesquisas desenvolvidas aqui no Brasil. E dentre essas influências, a gente pode citar, por exemplo, a quebra do paradigma positivista, bastante rígido, que era utilizado nas pesquisas. Então, essa opção B está verdadeira. Opção C. Os cursos de pós-graduação tiveram um impacto negativo com o surgimento em 1938 do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, INEP, pois este
estava voltado apenas para o âmbito da pedagogia, né? Essa opção está falsa porque os cursos de pós-graduação tiveram um impacto positivo, ok? Isso no que diz respeito às pesquisas. Então, se houver alguma opção, alguma alternativa que traz essa ideia de que o surgimento dos cursos de pós-graduação foi um ponto negativo, né? E você já sabe que essa opção já está falsa. De fato, o INEP, né, surgiu em 1938, tinha uma outra nomenclatura, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, né, então o foco, de fato, estava mais nesse universo pedagógico, né, universo educativo. Depois é que a gente vai ter uma nova nomenclatura, né, ele passa a ser Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, né, algo mais abrangente, né. A gente vê também que o INEP vai se desdobrar no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, o CBPE, e também nos centros regionais em alguns estados. E, de fato, isto vai funcionar como um foco irradiador de pesquisas, de métodos, de técnicas, né, que vai influenciar o campo científico da educação. Agora, é importante destacar que nessa, digamos, dicotomia pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, né, a gente não pode dizer que a pesquisa quantitativa ela vai ser descartada, né? O que vai haver, de fato, é uma importância dada à abordagem qualitativa, né, com essas influências que vêm, né, mas de nenhum momento a gente se depara com a informação de que a pesquisa quantitativa ela é abolida, né? Ela é descartada. Ela tem sim a sua importância. Agora, ela tem a sua importância e tem a sua limitação, ok? Então é importante a gente destacar aqui que a pesquisa com essa abordagem quantitativa, ela não é descartada, ela não é deixada de fora, ok? Apenas é visto aqui a sua limitação, tá bom? Opção D. A produção regular de pesquisa iniciou-se com o Segundo Reinado, uma época de grande progresso cultural e de grande significância para o Brasil, com o crescimento e a consolidação da nação brasileira como um país independente. Na verdade, a produção de pesquisa regular no Brasil, né, ou seja, o período em que a gente vai encontrar essa regularização na produção de pesquisas, né, vai se dar no final dos anos 30, ou seja, pessoal, bem depois aí do início do Segundo Reinado, né, de Dom Pedro II, no caso. Então, essa opção de fato está falsa, né? A produção regular ela só vai se iniciar bem depois. Segunda questão. O ano de 1944 foi importante para o INEP, principalmente devido ao lançamento da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, RBEP, que ocorreu no mês de julho. Todas as informações educacionais produzidas pela autarquia passaram a ser publicadas neste veículo, que até hoje atende aos gestores, pesquisadores e estudiosos da educação. Na década de 1950, as séries Monografias, Estudos, Documentos, Pesquisas e Planejamento, entre outras, historicamente configurou-se a produção do pensamento pedagógico, especificamente a partir da realidade do sistema educacional brasileiro. Sobre o desenvolvimento da pesquisa educacional no Brasil, é correto afirmar que, opção A, antes do INEP, não se pode afirmar que houve pesquisas científicas desenvolvidas no âmbito educacional. Essa opção está falsa, né? Antes do INEP, houve sim pesquisas científicas. Agora, essas pesquisas eram bastante pontuais, né? Como nós podemos ver até mesmo na citação realizada por Zanetti, né? Esses estudos em educação eram o resultado de trabalhos isolados de alguns professores na área. Então, não havia essa regularidade da produção científica, mais especificamente no campo da educação, tá ok? Mas, antes do INEP, havia sim pesquisas desenvolvidas. Eram bastante pontuais, mas elas existiam. Opção B. Além do INEP,
devido às sérias restrições orçamentárias do país nas décadas de 1940 e 1950, não houve veículos de informação que divulgassem trabalhos acadêmicos. Essa opção está falsa. Por quê? Porque nesse período, nessas 2 décadas, a gente vai ter aqui a participação importante, da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. E na década de 50 a gente vai ter as séries monografias, estudos, documentos, pesquisas e planejamento, que vão divulgar a produção desse pensamento pedagógico. Trata-se aí, pessoal, de uma opção que a gente pode perceber muito bem que está falsa apenas utilizando o enunciado da própria questão, porque no enunciado a gente já tem as informações de que havia sim esses veículos que divulgavam, essas produções acadêmicas, ok? Opção C. Com a implantação dos institutos, intensificaram-se os trabalhos e a formação de pessoal dos Centros Brasileiros e Regionais de Pesquisa em Educação. Está correta essa opção, De fato, com os institutos a gente vai ter um aumento desses trabalhos, Obviamente, no decorrer dos tempos, a gente vai ter mudanças de perspectivas, de temáticas, de metodologias. De qualquer forma, o que a gente tem aí com a implantação desses institutos é a intensificação desses trabalhos, Opção D. As primeiras tentativas de publicação sistemáticas de trabalhos especializados na área educacional vieram surgir tardiamente, na década de 1980. Essa opção está falsa. A gente viu que, bem antes, já houve essas tentativas de publicação sistemáticas, ok? Terceira questão. No Brasil, desde o parecer Milton Sucupira, aprovado pelo então Conselho Federal de Educação em 1965, os cursos de pós-graduação dividem-se em 2 vertentes, o lato sensu e o stricto sensu. Os cursos lato sensu são mais direcionados à atuação profissional e atualização dos graduados no nível superior, tecnólogos, licenciados ou bacharéis. Encontram-se nesta categoria os cursos de especialização com carga horária de no mínimo 360 horas, bem como os cursos designados como MBA, do inglês Master in Business Administration, Mestre em Administração de Empresas, que não são equiparáveis aos mestrados, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. Os cursos stricto sensu são voltados à formação científica e acadêmica e também ligados à pesquisa. Existem nos níveis do mestrado e doutorado, acadêmicos ou profissional. O curso de mestrado tem a duração recomendada de 2 a 2 anos e meio, durante os quais o aluno desenvolve uma dissertação e cursa as disciplinas relativas à sua pesquisa. Os doutorados têm a duração média de 4 anos para o cumprimento das disciplinas, realização da pesquisa e para a elaboração da tese. Sobre os cursos de pós-graduação, como assinala Suel Zanetti em seu artigo Pesquisa Qualitativa no Contexto da Educação no Brasil, pode-se afirmar que, opção A, apesar de terem surgido os cursos de pós-graduação, permanecia inexistente a formação de grupos de pesquisa. Está falso. A gente vai ter sim a formação dos grupos de pesquisa com o surgimento dos cursos de pós-graduação, ok? Opção B. Houve uma queda acentuada do número de cursos de pós-graduação durante a ditadura, sobretudo no período de 1971 e 1972. Essa opção está falsa porque justamente nesse período a gente vai ter um aumento dos cursos de pós-graduação. Como o próprio Zanetti nos traz, nesse período de 71 e 72, criaram-se 10 cursos de pós-graduação em educação no sentido estrito, ou seja, cursos de mestrado ou doutorado. Opção C. O programa de incentivos à formação acadêmica no exterior se mostrou ineficiente, pois os pesquisadores brasileiros compartilhavam com o público acadêmico internacional o resultado de pesquisas importantes, sobretudo no campo das ciências naturais. Essa opção está falsa porque o programa
programa de incentivos a essa formação, ele se mostrou bastante eficiente, né? Tanto é que esses pesquisadores que foram ao exterior desenvolver parte de suas pesquisas, né, retornaram com conhecimentos importantes que vão influenciar o universo acadêmico aqui no país, né? Então, esse programa de incentivos à formação acadêmica, como as bolsas, né, esse programa se mostrou bastante eficiente. Opção D. Os enfoques se ampliaram e diversificaram o pensamento educacional brasileiro. Há uma busca por diferentes ciclos ou convergências temáticas e metodológicas. Essa opção está verdadeira, né? De fato, a gente tem uma ampliação e diversificação desse pensamento educacional brasileiro, né? Ele se torna mais plural, né? Diverso e plural. Quarta questão. Durante a década de 1970, 3 generais se sucedem no governo do Brasil. A ditadura militar, implantada em 1964, atinge o apogeu durante a primeira metade do decênio, ao final da qual começa a se abrandar. O AI-5 vigora por quase todo o período, assim como o sistema bipartidário, com a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, dando sustentação ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, fazendo oposição. Os primeiros 5 anos são de prosperidade, sob os auspícios do chamado milagre brasileiro. Mas depois a economia entra em crise com a alta dos juros internacionais e do preço do petróleo. A década se aproxima do fim com um ressurgimento dos movimentos sociais e se fecha com o início da redemocratização. Nessa mesma década, segundo Suel Zanetti, em seu artigo Pesquisa Qualitativa no Contexto da Educação no Brasil, aconteceram algumas mudanças no universo da pesquisa acadêmica no Brasil. Sobre essas mudanças, é incorreto afirmar. Opção A. Houve a ampliação das temáticas de estudos, como o aprimoramento metodológico, especialmente em alguns setores, em diferentes problemáticas enfocadas. Está verdadeiro, né? Nesse período, né, de mudança de um regime autoritário para um regime democrático, de fato a gente vai ter a ampliação das temáticas de estudos, né? Esse aprimoramento metodológico diz respeito também ao como fazer a pesquisa, né? É justamente aí, nesse aprimoramento metodológico, é que vai ter uma busca por um método que satisfaça, né, as necessidades desse investigador, né? E esse método, essa abordagem, né, ela vai se mostrar, aquela que vai se mostrar mais eficiente, né, mais adequada ao objeto que está sendo investigado, é justamente a abordagem qualitativa. Então, esse aprimoramento metodológico, quando a gente se depara com ele nesses textos, né, a gente pode fazer referência a uma busca, né, por uma abordagem que aproxime mais o investigador do objeto investigado, né, para ele ter, de fato, um conhecimento mais profundo dessa realidade. E é aí que vai entrar essa abordagem qualitativa. Opção B. Currículos, avaliação de programas, caracterizações de redes e recursos educativos eram problemáticas abordadas na produção de pesquisa na década de 1970. Está correta essa opção, né? São temas aí bastante presentes nas pesquisas desenvolvidas na década de 70. Currículos, avaliação de programas, caracterizações de redes, né? Isso diz respeito mais a um aspecto do controle do Estado, né? No sistema educacional, né? O Estado exerce o seu controle, né, por meio do currículo, né, elaborando o currículo, avaliando os programas, né, também os programas de pós-graduação, né, eles são avaliados frequentemente. E a geração desses dados vão ser importantes para a disponibilização de recursos para o campo educativo. Então a gente tem essas temáticas que de fato elas se destacaram na década de 70. Opção C. As pesquisas em educação figuram sobre os relatos de experiências ou tentativa de renovação educacional
com uma preocupação acentuada no controle metodológico adotado. O que vai tornar essa opção falsa, né, é justamente a parte final dela. Não havia essa preocupação com o controle metodológico adotado. Na verdade, isso era deixado de lado. De fato, essas pesquisas figuravam sobre relatos de experiências ou tentativas de renovação educacional, mas esse controle metodológico ele era deixado de lado, não havia preocupação com ele, ok? Então, justamente por isso que essa opção C está falsa. Opção D. Foi uma época de grande inquietação, quando grande parte do discurso acadêmico na área educacional se travava em discursos pró ou contra esta ou aquela metodologia. Está verdadeiro. A gente vai ter aqui alguns embates no que diz respeito às metodologias utilizadas nessa pesquisa educacional e, obviamente, essas inquietações, essas discussões, elas também geram contribuições importantes para o campo científico, né? Então, a gente vai ter essa inquietação, que metodologia utilizar, né? Que metodologia utilizar e qual é a mais adequada, né? E esses embates acabaram, de fato, ocorrendo, né, nessa década de 70. Quinta questão. A metodologia científica trata de método e ciência. Método, a gente última parte, do grego metodos, né? Aí a gente tem o estudo da estrutura da palavra. Métodos significa literalmente caminho para chegar a um fim. É, portanto, o caminho em direção a um objetivo. Metodologia é o estudo do método, ou seja, é o corpo de regras e procedimentos estabelecidos para realizar uma pesquisa. Científica deriva de ciência, a qual compreende um conjunto de conhecimentos precisos e metodicamente ordenados em relação a determinado domínio do saber. Metodologia científica é o estudo sistemático e lógico dos métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, sua validade e sua relação com as teorias científicas. Em geral, o método científico compreende basicamente um conjunto de dados iniciais e um sistema de operações ordenadas, adequado para a formulação de conclusões de acordo com certos objetivos pré-determinados. É comum haver, entre as linhas de pesquisa acadêmicas, choques e embates metodológicos, muitas vezes devidos a concepções diferentes sobre a abordagem de um mesmo objeto de pesquisa ou mesmo de problemas diferentes a serem investigados. O Brasil não fugiu nem foge a esta regra. Suel Zanetti, em seu artigo Pesquisa Qualitativa no Contexto da Educação no Brasil, faz uma breve exposição sobre a pesquisa no país nas décadas de 1970 e 1980. Sobre este período, considerando-se o que Zanetti nos traz no artigo citado, pode-se afirmar que, opção A década de 70 foi um momento de pouca produção acadêmica, caracterizada sobretudo pela homogeneidade discursiva nas produções acadêmicas. Essa opção está falsa, né? Houve uma vasta produção acadêmica e não houve essa homogeneidade discursiva, né? A gente acabou de ver na questão anterior que houve muitos embates, né? E isso caracterizava pontos de vista diferentes no que diz respeito principalmente à metodologia a ser utilizada, né? Opção B. Grande parte do discurso acadêmico na área educacional se travava em discursos a favor ou contra diferentes metodologias de coleta de dados, né? Está verdadeira, né? Essa opção, de fato, houve esse embate discursivo, né? Coleta de dados diz respeito exatamente aí ao campo metodológico. Opção C. Houve um desinteresse por parte do meio acadêmico pela utilização de métodos de pesquisa complementares. Essa opção está falsa. Houve um interesse na utilização de novos métodos, né? Esses métodos complementares surgem justamente devido à insuficiência, né, dos métodos que eram utilizados anteriormente, né? Métodos esses advindos principalmente das ciências naturais, né? E justamente por se mostrarem insuficientes, né, por não possibilitar a investigação de aspectos específicos do universo educacional,
Justamente por isso é que o investigador ele vai lançar mão de outros métodos, né, métodos complementares para ajudá-lo, né, na investigação desses objetos de estudo, né? São objetos complexos, né? Necessitam naturalmente de uma metodologia mais complexa, né? Opção D. Entre o final dos anos 70 e o início da década de 80, praticamente desapareceu a publicação de trabalhos sobre política educacional, tema até então recorrente no meio acadêmico. Essa opção está falsa, né? Não, de modo algum desapareceu essa publicação de trabalhos acadêmicos. Na verdade, houve um aumento da publicação de trabalhos acadêmicos que tinham como temática a política educacional, ok? Então, essa opção está falsa. Sexta questão. Suel Zanetti, em seu artigo Pesquisa Qualitativa no Contexto da Educação no Brasil, fala da relação importante entre o pesquisador e o objeto a ser investigado. Ao defender a pesquisa qualitativa, Zanetti se enquadra, assim, numa perspectiva de pesquisa, opção A, positivista, com foco no distanciamento do pesquisador com o objeto pesquisado, dando assim um caráter científico aos resultados pretendidos, né? Essa opção está falsa, né? Ele não se enquadra nessa perspectiva. O texto da opção A, ele por si está verdadeiro, de fato, né? Esse foco positivista, ele traz essa perspectiva de distanciamento do pesquisador com o objeto pesquisado, nessa busca por esse caráter científico, né, aos resultados pretendidos, mas essa perspectiva não é a qual se enquadra Zanetti, ok? Opção B, que se restringe aos dados quantificáveis, a gente já sabe que está falso, né? Os dados quantificáveis, eles são limitadores, né? Eles não expressam a completude do objeto investigado, principalmente no campo educacional, né? Tanto é que houve a utilização de métodos complementares, daí vem a abordagem qualitativa, né? Então ele não se enquadra nessa pesquisa restrita aos dados quantificáveis, objetivando tanto a coleta de dados como a análise a ser feita do corpus, né? Então, essa opção está falsa, ela não condiz com a perspectiva do autor, que dá importância ao colocar-se no papel do outro, destacando a relevância de compreender a realidade pela visão de quem está sendo investigado. Exatamente essa é a perspectiva, né? Se colocar no papel do outro, né? A buscar compreender o que o outro pensa, né? Dar voz ao outro, dar importância ao que o outro diz, né? Esse outro, claro, é o que está sendo investigado, né? O que está sendo pesquisado, tá bom? Então, essa é a perspectiva. Opção D, positivista, pois abdica de crenças ou representações pessoais que possam interferir na análise do objeto. A perspectiva é investigar a partir da própria visão de mundo, né? Essa opção está falsa, né? Não há essa perspectiva positivista que ele adota, né? E muito menos a não consideração de representações pessoais, de crenças, né? A subjetividade ela é sim considerada na pesquisa. Agora, é claro, o investigador ele deve saber controlar, né? Deve saber lidar com essas crenças, com essas representações, mas de modo algum elas não são consideradas nessa abordagem qualitativa. Sétima questão. Algumas características básicas identificam os estudos denominados qualitativos. Segundo essa perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno. No que diz respeito às abordagens das pesquisas qualitativas no contexto brasileiro, mais especificamente a partir da década de 70, pode-se afirmar que, opção A, o método qualitativo ganhou importância nas ciências humanas e em educação a partir de uma maior preocupação com o método do que com o problema a ser estudado no contexto da educação.
está verdadeiro, né? Nesse período a gente vai ter uma grande preocupação com o método a ser utilizado nas pesquisas, ok? E é justamente aí que vai surgir, né, a importância do método qualitativo. Opção B. O método quantitativo continuou sendo preponderante nos estudos acadêmicos em ciências humanas, pois proporcionava maior precisão técnica se comparado ao método qualitativo. Essa opção está falsa, né? Ele não continuou sendo preponderante e também não há essa afirmação de que ele traz essa precisão técnica se comparado ao método qualitativo, né? Na verdade, no campo educacional, o método quantitativo ele se mostra mais ineficiente, né, se comparado ao método qualitativo. O que deve haver aqui é a utilização até os seus limites, né, seja do método qualitativo ou do método quantitativo, né? Então, a gente tem pesquisas que se utilizam dos dois métodos, né, tanto o qualitativo quanto o quantitativo, sendo importante sempre ter atenção, né, às suas limitações. Opção C. No Brasil, a pesquisa acadêmica no âmbito das ciências humanas reforçou a concepção positivista tradicional, buscando a objetividade por meio da quantificação, deixando de lado, assim, o método qualitativo, né? Está falso. A gente vai ter justamente a guinada aí do método qualitativo. Opção D. Houve uma forte adesão aos modelos metodológicos das ciências naturais nas ciências sociais e humanas. Está falso, né? Na verdade, havia antes a adoção desses modelos das ciências naturais, né? E o método quantitativo é um exemplo. Depois é que a gente vai ter a influência das ciências sociais e humanas, né? Então, é como se fosse o contrário, né? As ciências humanas e sociais, elas começam a predominar diante das ciências naturais, isso no que diz respeito ao campo da pesquisa em educação. Oitava questão. Não é característica de uma pesquisa qualitativa? Opção A. A aproximação do investigador com o objeto investigado. É verdadeiro, né? A gente viu isso muito bem, está sempre falando isso, né? Eu acho que vai chegar um momento que você não vai mais aguentar ouvir sempre a mesma coisa, mas a ideia é exatamente essa, né? Deixar muito bem claro, né, essa perspectiva qualitativa de aproximação do investigador com o objeto investigado, né? Opção B. Exclusão das representações do sujeito investigado, né? Está falso. As representações desse sujeito investigado são sim consideradas, elas são levadas em consideração, há uma importância muito grande nelas, né? O que ele pensa, né? Então, de modo algum, as suas representações são desconsideradas. Opção C. Rigor científico, né? A pesquisa qualitativa tem sim o seu rigor científico, não é pelo fato de haver essa aproximação do investigador, não é pelo fato de não defender com unhas e dentes essa neutralidade da pesquisa, até porque nessa abordagem qualitativa essa neutralidade dá lugar a uma maior criticidade, né? Então, não é por conta disso que a pesquisa vai deixar de ter o seu rigor científico, né? Ela vai sim continuar sendo uma pesquisa científica. Na verdade, ela vai trazer complexidades maiores, né? Mais trabalho para o pesquisador, justamente por envolver fatores muito complexos, né? Mas ela continua, sim, com esse rigor científico. Opção D. A aproximação com a etnografia está verdadeira, né? É porque a pesquisa qualitativa ela surgiu principalmente no campo da antropologia, né? A gente vai ter a contribuição da etnografia, o estudo das culturas, né? O estudo da estrutura cultural das comunidades, né? Então a etnografia ela diz respeito exatamente a isso, né? E justamente para estudar a cultura dessas comunidades, como se estrutura, né? É necessário que haja essa aproximação do investigador com esse ambiente investigado, né? Então a etnografia, de fato, ela trouxe, né, essa abordagem qualitativa e, consequentemente, influenciou diversas outras ciências, né? Obviamente,
a pesquisa qualitativa, quando adentra nesses outros campos científicos, ela sofre uma ressignificação, né? Há mudanças que são naturais, né? Para se adequar àquele campo científico. Nona questão. O gasto do Brasil com educação supera países como a Argentina, 5,3%, Colômbia, 4,7%, Chile, 4,8%, México, 5,3% e Estados Unidos, 5,4%. Inclusive está acima da média dos países que compõem, né, a OCDE, que gira em torno de 5,5%. Mas, mesmo acima de todas as médias, o país está nas últimas posições em avaliações internacionais de desempenho escolar. A constatação é do relatório Aspectos Fiscais da Educação no Brasil, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Dos 70 países avaliados em 2015, segundo os dados do PISA, o Brasil ficou na 63ª posição em ciências e na 59ª em leitura e 66ª colocação em matemática. Ou seja, ocupa sempre as últimas posições dessa avaliação internacional de desempenho. Segundo o relatório, o problema no Brasil não está no volume dos gastos, mas na necessidade de aprimoramento de políticas e processos educacionais, além de mais investimentos por aluno. Há grandes financiadores internacionais que impactam na forma de se fazer pesquisa no Brasil. Considerando-se os dados apresentados em avaliações como o PISA e os que nos traz Suel Zanetti em seu artigo Pesquisa Qualitativa no contexto da educação no Brasil, pode-se dizer que, opção A, Banco Mundial, o BIRD, FMI, dentre outros financiadores em potencial, destacaram a importância de o Brasil investir mais em pesquisas quantitativas em detrimento das qualitativas, sendo esta ação um pré-requisito para o financiamento de projetos sociais. Na verdade, estes organismos, né, eles vão destacar a importância das pesquisas qualitativas, né, e justamente por fazerem, né, algumas imposições no que diz respeito à disponibilização de empréstimos, né, algumas dessas imposições giravam em torno justamente da necessidade dessas pesquisas, para de fato saber se o dinheiro vai ser aplicado em áreas que necessitam dessa aplicação. E para saber disso, as pesquisas naturalmente são necessárias, né? Mas a abordagem aqui destacada por esses organismos internacionais, né, é justamente a abordagem qualitativa. Opção B. Organismos internacionais como o BIRD e o FMI destacaram a importância de, antes, né, de haver investimentos em áreas como educação, ser importante realizar estudos qualitativos para otimizar a aplicação de recursos. Está correta essa opção, né? Então, a gente tem aqui um ponto que acabou também influenciando, né, a importância dada às abordagens qualitativas, que é justamente os investimentos ou os empréstimos realizados por esses organismos, né? Por esses organismos, empréstimos esses condicionados à realização de pesquisas nesses contextos mais críticos, né? Que mais necessitavam de investimentos. Opção C. O baixo rigor técnico foi a característica principal das pesquisas desenvolvidas, especialmente na década de 80, no âmbito das políticas de mudanças sociais. Está falso. A gente vai ter um alto rigor técnico nas pesquisas desenvolvidas neste período. Opção D. Para receber mais investimentos financeiros de organismos internacionais, o Brasil teve de adotar uma postura anti-socioantropológica nos estudos de problemas sociais. Está falso. Na verdade, ele teve de adotar uma postura antropológica nos estudos de problemas sociais, até porque os métodos, né, a perspectiva de vinda aí da antropologia é uma perspectiva que proporciona um estudo mais aprofundado desses problemas sociais. E claro,
Compreendendo de forma mais profunda esses problemas, isso facilitará a aplicação mais otimizada, né, dos recursos. 10ª questão. A obra Abordagem Etnográfica, uma perspectiva na avaliação educacional, de André, é citada por Suel Zanetti em seu artigo Pesquisa Qualitativa no Contexto da Educação no Brasil. Sobre a perspectiva defendida nessa obra e ratificada, né, ou seja, e confirmada por Zanetti em seu artigo, é incorreto afirmar. Opção A. Defende a pesquisa qualitativa nos estudos em educação. Né? Essa opção está correta, né? Ele defende, sim, a pesquisa qualitativa. Opção B. Faz uma crítica aos estudos em sala de aula, que se baseiam em análise de interação e ignoram o contexto espacial e temporal das ocorrências e dos eventos nesse espaço. Também está verdadeira, né? Estudar a sala de aula não é, por si só, algo negativo, né? Agora, estudar o contexto da sala de aula, deixando de lado contextos que são importantes e que também influenciam, né, naquilo que ocorre em sala de aula, isto já não é positivo. Então, eles fazem uma crítica a esses estudos em sala de aula, desconsiderando esses outros aspectos. Opção C. Exclui as abordagens antropológicas nos estudos no âmbito educacional. Essa opção está falsa, né? Eles, na verdade, incluem essas abordagens antropológicas, então essa opção está falsa, né? É a que deve ser marcada. E a opção D. Defende a observação participante, a qual envolve registro de campo, entrevista, fotografias, gravações, dentre outras técnicas de coleta de dados, né? Essa opção também está verdadeira. Então, a opção correta a ser marcada é a opção C, porque ela traz uma informação incorreta sobre a perspectiva defendida por Zanetti, né, e que também está presente nessa outra obra que foi citada no enunciado da 10ª questão. Tá bom? Então, a gente finaliza aqui mais uma correção de um simulado do nosso curso, né? É muito importante a gente refazer esses simulados. Está sendo disponibilizada agora também a versão em PDF deste mesmo simulado. E, então, reforçando o que a gente já vem dizendo, né? Justamente os simulados que nos proporcionam esse foco, né, naquilo que é mais importante para este exame, né? Então, a gente estuda diversos textos, cita vários livros, né, capítulos de livros, e os simulados eles servem para a gente sempre manter o foco, ok? Então, até a próxima aula e bons estudos a todos.